Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 829 do STJ. O tema é direito tributário. Os assuntos que vamos falar aqui, eles envolvem responsabilidade tributária do adquirente imóvel, tributos incidentes na data da arrematação, a questão de subrogação do preço, a previsão de responsabilidade do arrematante no edital do leilão. Então, a temática é essa. O destaque diz o seguinte: diante do disposto no artigo 130 do CTN, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação. A questão submetida a julgamento diz respeito à responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital do leilão. Então vamos lá. Primeiro, começando lá da Constituição. Conforme o artigo 146, inciso 3 da Constituição, as normas gerais que versem sobre matéria tributária, dentre as quais se incluem a responsabilidade tributária, estão sujeitas à reserva de lei complementar. O CTN foi recepcionado com status de lei complementar e dedicou um capítulo específico para tratar do tema, discorrendo sobre as suas modalidades e esclarecendo que a lei poderá atribuir a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. Isso está lá no artigo 128 do CTN. Especificamente em relação à responsabilidade dos sucessores, consta lá no caput do artigo 130 do CTN, esse dispositivo previu que, ressalvada a prova de quitação, o terceiro que adquire imóvel passa a ter responsabilidade pelos impostos, taxas ou contribuições de melhorias devidas anteriormente à transmissão da propriedade. Caso a aquisição ocorra em asta pública, contudo, o parágrafo único excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário subrogar-se-á no preço ofertado. Pois bem, a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, extrai-se que a distinção de tratamento entre a hipótese prevista pelo caput e a tratada no parágrafo único, lá no 130, levou em conta o modo de aquisição da propriedade lá da doutrina civilista. Na alienação comum, a aquisição do domínio ocorre de forma derivada, transmitindo-se, além do bem, os vícios, ônus ou gravames incidentes sobre ele, que a gente chama de obrigação propter rem, né? Tendo-se em vista a relação de causalidade existente entre a propriedade do transmitente e a sua aquisição pelo adquirente. Agora, na alienação judicial, por sua vez, inexiste tal relação jurídica, visto que a aquisição do domínio é feita sem intermediação entre o proprietário anterior e o terceiro arrematante, concretizando-se de forma direta, originária, isentando-se por consequência o arrematante de qualquer ônus que eventualmente incidam sobre o bem. Nesse sentido, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro, além das hipóteses já previstas pelo CTN, depende de previsão em lei complementar e da existência de vínculo entre o terceiro e o fato gerador da obrigação, que inclusive é o que exige o artigo 146, inciso 3 da Constituição, combinado com o 128 do CTN. A falta de liame entre o arrematante do bem e o fato gerador da obrigação tributária não permite a inclusão desse terceiro no polo passivo da relação jurídico-tributária, quanto mais por simples previsão no edital do leilão judicial,
certo? Então, seguindo aqui. Frente à previsão do CPC de que o edital de asta pública deve mencionar os ônus incidentes sobre o bem a ser leiloado, que hoje está previsto no 886, inciso 6 do CPC, o STJ havia firmado o entendimento de que o conteúdo do artigo 130, parágrafo único do CTN, deveria ser afastado quando houvesse expressa previsão no edital imputando responsabilidade tributária ao arrematante, caso em que haveria subrogação pessoal e não real do crédito tributário. Necessário considerar, todavia, que ao especificar o conteúdo mínimo do edital da asta pública, o CPC, lá no artigo 886, não atribuiu sequer implicitamente responsabilidade tributária ao arrematante, como também não poderia fazê-lo, a teor do artigo 146, inciso 3b da Constituição Federal. Lei ordinária, notadamente a de natureza processual, não se presta para disciplinar norma geral de direito tributário, que se sujeita à reserva de lei complementar. Por se tratar de um ramo do direito público, o arcabouço normativo que disciplina o direito tributário possui natureza cogente, impondo claros e expressos limites à autonomia da vontade, inclusive o que temos lá no artigo 123 do CTN. Portanto, a prévia ciência e a eventual concordância expressa ou tácita do arrematante em assumir o ônus das exações que incidam sobre o imóvel não tem aptidão para configurar renúncia à aplicação do parágrafo único do artigo 130 do CTN. Em observância ao regime jurídico de direito público, as normas gerais de direito tributário, entre as quais se inclui a responsabilidade tributária, devem ser tratadas como tal, não podendo sofrer flexibilizações por meros atos administrativos, estes sim sujeitos ao controle de legalidade. Do mesmo modo, como a responsabilidade tributária decorre de lei, não pode o edital da praça alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, quer para criar uma nova hipótese de responsabilidade, quer para afastar previsão de irresponsabilidade sob pena de afronta aos artigos 146, inciso 3b da Constituição, artigos 97, inciso 3, 121, 128, 130 e parágrafo único do CTN. Olha o tanto de coisa que vai ser violada nesse pensamento. Portanto, à luz dos conceitos basilares sobre hierarquia das normas jurídicas, não é possível admitir que norma geral sobre responsabilidade tributária prevista pelo próprio CTN, cujo status normativo é de lei complementar, seja afastada por simples previsão editalícia em sentido diverso. Então, a partir da interpretação sistemática da legislação tributária, conclui-se que, primeiro ponto, a aquisição da propriedade em asta pública ocorre de forma originária, inexistindo responsabilidade do terceiro adquirente pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel anteriormente à arrematação, por força no disposto no parágrafo único do 130 do CTN. Segundo ponto, a aplicação dessa norma geral de natureza cogente não pode ser excepcionada por previsão no edital do leilão, notadamente porque o referido ato não tem aptidão para modificar a definição legal do sujeito passivo de obrigação tributária. Terceiro ponto, é irrelevante a ciência e a eventual concordância expressa ou tácita do participante do leilão em assumir o ônus pelo pagamento das exações que incidem sobre o imóvel arrematado, não configurando renúncia tácita ao disposto no artigo 130, parágrafo único do CTN. Quarto ponto, em atenção à norma geral sobre responsabilidade, em atenção à norma geral sobre responsabilidade tributária trazida lá pelo artigo 128 do CTN e a falta de lei complementar que restrinja ou excepcione o disposto no parágrafo único do artigo 130 do CTN,
é vedado exigir do arrematante, com base em previsão editalícia, o recolhimento dos créditos tributários incidentes sobre o bem arrematado, cujos fatos geradores sejam anteriores à arrematação. Certo? É a tese jurídica afirmada, é aquela que consta ali no destaque. E finalizando aqui com amparo nos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a modulação dos efeitos dessa decisão por aplicação analógica do artigo 1035, parágrafo 11 do CPC. E aí fala, né? Vai precisar de uma modulação, e aí, perdão, começa aqui uma nova explicação. Por aplicação analógica do artigo 1035, parágrafo 11 do CPC, a tese repetitiva fixada deverá ser aplicada aos leilões cujos editais sejam publicizados após a publicação da ata de julgamento do tema repetitivo, ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento em relação aos quais a aplicabilidade é imediata. Pessoal, julgado muito importante, fiquem atentos. Houve aí uma mudança de entendimento então em relação a isso, inclusive que gerou modulação de efeito da decisão, tá? Então, questão quente para a prova de concurso, principalmente uma segunda fase aí, tá? De tributário, certo? Espero que tenha sido esclarecedora a leitura desse julgado e vejo vocês num próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.